Boa noite, pessoal. Bom, gente, é uma honra muito grande ser usado por Deus para, através dele, obviamente, trazer a mensagem hoje no que ele quer que a gente escute, né? Eu sempre costumo dizer que, em primeiro lugar, acho que Deus, quando fala comigo, quando ele quer que eu diga, que eu fale alguma coisa, é porque, primeiramente, eu tenho que escutar e aprender, né? Mas o que eu trouxe hoje para vocês, através de Deus, é o que começa ali, ó, o que está dito ali na frente, ali, ó. Nós, eu e vocês, nós estamos pensando na volta de Cristo? Reflita isso, um segundinho. Nós estamos pensando na volta de Jesus? Vamos fazer o seguinte, vamos baixar agora nossas cabeças. Vamos refletir 2 segundinhos a respeito de Jesus. Vamos orar e depois vamos entender um pouquinho mais do que Jesus quer que a gente entenda nessa noite, ok? Senhor, nós, Pai, queremos primeiramente te agradecer, ó Deus. Te agradecer pelas nossas vidas, te agradecer pela misericórdia que o Senhor derrama a todo momento sobre nós. Porque é através da tua misericórdia que a gente tem os nossos pecados pagos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor vai realizar nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por me escolher em estar aqui hoje para poder falar sobre o teu plano, o teu propósito para as nossas vidas. Então eu te peço, Senhor, que me capacite, que me dê sabedoria nesta noite, Pai. Mas também eu te peço, Senhor, que o Senhor também dê entendimento a esses jovens. E que a tua palavra, através de mim, seja palavras brandas, fáceis de entender. E que nós possamos nos esvaziar neste momento, Senhor. Porque queremos entregar tudo a Ti. Tudo a Ti, Senhor. Hoje a festa é Tua, Pai. E nós creiamos que aí no céu o Senhor está em festa porque nós estamos celebrando até que o Senhor volte. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus jovens queridos, falar sobre a volta de Jesus, primeiramente porque é uma história de amor muito linda. É uma história que está acima da nossa capacidade de entender este amor que Cristo teve para conosco. E Ele prometeu, e nós vamos ver daqui uns minutinhos, aonde que Ele disse que iria voltar. Mas o legal dessa história é que quando a gente fala de Jesus pela primeira vez, para o nosso amigo, para o nosso colega, para o nosso irmão, ou quando a gente ouve pela primeira vez de Cristo, a gente fica ansioso, porque chega o momento que a gente fala desse presente que Jesus deixou para nós. Além do amor, é um presente, porque Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que irá voltar. E nesse momento que a gente está falando de Jesus para o nosso amiguinho, para o nosso irmãozinho que a gente tanto ama, que a gente quer apresentar esse Cristo, neste momento, a gente passa esse presente para ele. E é mais ou menos assim. A gente está ali falando de Cristo. Cara, quero te apresentar um amigo. E aí o cara diz, que amigo? Ah, um Jesus Cristo. Cara, que Jesus Cristo? Onde ele está? Cara, não é onde ele está. É Jesus, nosso Deus. Mas quem é esse Deus? E aí tu apresenta. Aí tu fala das boas novas. Aí tu fala do evangelho para ele. Aí tu tem a própria palavra de Deus, que está toda embasada aqui na palavra de Cristo para falar de Cristo, para falar de Jesus. E aí está ali dentro o presente que Jesus nos deu. Além da salvação, além de ser crucificado na cruz pelos nossos pecados, Ele prometeu que vai voltar. E para dar andamento, eu queria pedir para vocês, quantos convidados tem aqui? Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez? Nos jovens, sintam-se, cada um de vocês que está aqui pela primeira vez, sintam-se privilegiados. Porque eu creio que Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês. Assim como Ele manifestou o plano dos outros jovens, que já tomou sua decisão por Cristo, Ele tem um plano na vida de vocês. Penso nisso. E a mensagem que eu quero falar para vocês hoje, através de Jesus, é isso. É sobre a volta de Cristo. E eu queria convidá-los a vocês. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a mão quem trouxe a Bíblia. Maravilha, todo mundo trouxe a Bíblia. Quem não trouxe, vai para casa buscar agora. Eu quero convidá-lo. Mas olha que interessante, gente. Sério, olha aqui, ó, presta atenção. Que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 16, do 21 ao 27. Mas eu não quero que vocês escutem. Olha só, eu não quero que vocês escutem o que a gente vai ler aqui agora. Mas que vocês entram na história. Junto com os discípulos de Jesus,
que vocês façam parte do que vai ser dito aqui através de Cristo. E eu vou ler para vocês. Olha só, Mateus 16, 21 ao 27 diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos jovens da aliança e aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, o Fábio, o Ariel, o Mateus, mas principalmente Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Gente, a gente está nessa história. Se eu estivesse nesse momento junto com os discípulos, eu acho que eu levantaria junto com Pedro e dissesse: não, Deus, não, Jesus, capaz, que isso? E aí Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestem atenção agora. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? E aí Jesus, ele nos dá um presente. Aqui não é eu, Fábio, falando. Aqui não é Pedro falando. Aqui não é Paulo. Aqui é Jesus dizendo: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, como os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Gente, naquele momento, Jesus, junto com os seus discípulos, reunidos, ele fala que vai voltar. Ele mesmo diz, ele mesmo dá a promessa. Ele mesmo fala da promessa. Pois o Filho do Homem virá. E é isso que está escrito. Na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Linda história de amor. Um amor que a gente não consegue compreender. E aí Jesus fala naquele momento que é necessário que ele vá a Jerusalém. E ele continua dizendo que é necessário que ele sofra nas mãos dos mestres da lei, dos líderes religiosos, dos chefes do sacerdote. E sabe-se lá quantas mais cambadas queriam lá naquele momento. Gente que não tinha escrúpulo nenhum para acusar Jesus. Mas ele sabia que ele tinha que passar por esse momento. E ele fala, pensa, gente, nesse momento, Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, ele era homem. Pensa na angústia dele, dizendo para os seus discípulos que é necessário que ele morra, é necessário que eu morra e ressuscite no terceiro dia. Só que, mediante tudo isso que ele falou para os seus discípulos, ele deixou firmado que é necessário que todas essas coisas aconteçam para que eu volte. E quando eu olho para toda essa história de amor que Jesus fala, compartilha aos seus discípulos e a todos nós, que nós estamos ali, porque até o Ariel se levantou para dizer: que isso, Jesus? Não, jamais eu vou deixar que isso aconteça. Nunca, Senhor, diz o Ariel aqui. Isso nunca vai acontecer. Cadê o Ariel? É ou não é, Ariel? Tu falaria isso? Eu não falaria. Pô, mas qual é a pergunta que fica no ar? Mas quando Jesus voltará? E é essa pergunta que eu me faço. Quando, Senhor? Quando eu me coloco diante dele, eu digo: Senhor, quando? Quando que eu vou me livrar de todas as minhas aflições? Quando que eu vou me livrar das pessoas que não me amam e que me fazem mal? Quando, Senhor, que tu vai voltar? Queridos, eu pesquisei, e pesquisei, e pesquisei, e pesquisei, e não achei a resposta para ele. Muitas coisas estão acontecendo, mas infelizmente eu não sei. A única coisa que eu consegui, através da palavra de Deus, entender para poder ter uma resposta, um sentido para preencher essa pergunta, está lá em Mateus 24, 36, que diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. E é essa a resposta. Ninguém sabe. E ele continua: nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem o próprio Jesus sabe quando ele vai voltar, senão somente o Pai. Mateus 24, 30. E ali ele continua falando de quando Jesus voltará. Ele vai voltar de uma forma... Pensa, a Bíblia fala que Jesus vai voltar como um ladrão. Pensa, tu está em casa, na tua casa, sossegadão, de repente as portas se abrem. Ele não vai avisar, vai apertar a campainha? Não, não vai. Assim vai ser a volta. Se você ler Mateus 24, é um pouquinho para frente aqui, eu quero até continuar lendo, porque, olha aqui, ó, Mateus 24, 36,
Do 37 ao 39 ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até que um dia Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Queridos, a Bíblia nos dá vários sinais para a volta de Jesus. Mas o que a gente tem que ter no nosso coração, o que eu tenho no meu coração como cristão, é que Jesus vai voltar. E é isso que me basta para mim continuar em frente, para mim poder atravessar as barreiras, para mim poder ir à frente nos meus ideais, nos meus planos, nos meus propósitos aqui neste mundo. Enquanto eu viva essa era, é crer nisso. Jesus vai voltar. A Bíblia nos dá vários sinais da volta de Cristo. Vários sinais. Se você ler no próprio Mateus 24, e a gente vai ler lá. Mais uma vez a gente vai se colocar, Mateus 24, do 13 ao 14. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha marcado tudo, mas estou meio tremendo aqui. A Bíblia nos dá vários sinais da volta de Cristo. Mas nesse momento, novamente, Jesus reunido. Com quem? Com quem que Jesus estava reunido? Com os jovens da Aliança Bíblica de Bento. De Carlos Barbosa também. De Caxias, da Assembleia. Com todos os cristãos. Jesus estava reunido. Mas com seus discípulos também. E ele diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte de Oliveiras, os discípulos e os jovens de Bento dirigiram-se até ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um dos sinais que a Bíblia nos diz, que é o próprio Deus falando para nós, um dos sinais que a gente pode ter como base da volta de Cristo, é que surgirão muitos falsos profetas e falsos messias. E quanto a isso, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus, ele nos pede cuidado. Se voltamos no início do versículo, ele diz assim, cuidado, que ninguém os engane. Gente, não é difícil a gente olhar a própria televisão, a própria internet. Se você acessar no Google lá, você vai ver quanta gente que está falando, não em nome de Jesus, mas como se fosse o próprio Jesus. Esse Henry que aparece de vez em quando na televisão, gente, me entristece o coração de ver a forma que ele se dizendo o próprio Jesus. E muitos outros, muita gente dentro das próprias igrejas evangélicas que dizem que curam no nome delas mesmas. Gente, um dos sinais é esse. Surgirão muitos falsos profetas e falsos messias. Mas aí ele continua. Vocês ouvirão também falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Outro sinal que nós temos para que a gente possa confortar o nosso coração é que guerras, nação contra nação, e isso a gente tem. Isso é milenar. A gente vê, Jesus diz que isso é preciso que aconteça. Se a gente parar um pouquinho para analisar, na época de Jesus já existia guerra. Na época de Jesus, soldados romanos iam para a guerra. Nações contra nações, guerras e mais guerras. E eu quis pesquisar alguma coisa na internet a respeito de guerras. Desisti. Eu desisti porque eu vi tantas coisas lá dentro, daquele Google, quando se fala em relação a guerras, mas me chamou duas questões. Gente, é triste ouvir ou ler reportagens que falam sobre destruições em massa. Países, em vez de se preocupar com as pessoas que vivem naquele país, se preocupando em fazer bombas atômicas. E uma das reportagens que eu vi, gente, vou vender o peixe conforme eu comprei, tá? Vocês pesquisam lá guerras mundiais. A Terceira Guerra Mundial, ela já está sendo planejada por vários poderosos, por várias nações poderosas. Não sei te dizer, eu li a reportagem, eu não sei lhe dizer quem é que está à frente disso. Mas pode contar que uma das forças é Rússia e a outra das forças é o país norte-americano. Gente, num trecho que eu li lá, eles botaram uma ideia de quando poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial.
E eles botaram que antes de se completar 100 anos da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Mas não se apegue a isso. Isso é só uma reportagem de gente que quer tirar totalmente a nossa atenção, certo? Mas estava lá. Outra questão foi um marechal super graduado, já aposentado da Força Aérea Americana, um cara que, na verdade, estava à frente, acima de qualquer patente na aeronáutica. Na aeronáutica. O cara deveria ser piloto, coisa assim. E aí ele se aposentou e foi passar como é que se diz? Uma entrevista numa rádio local dos Estados Unidos. E aí eu entendi um pouquinho mais do que é os Estados Unidos. Ele falou que de 2000 a 2005, ele recebeu 7 ordens para atacar países muçulmanos. E a repórter perguntou para ele qual era o motivo. Nenhum. Só para causar destruição. Só para desestabilizar os países. Agora eu entendo porque, não que eu concorde, mas porque o Bin Laden lá, os caras têm os nomes difíceis. Por que ele mandou atacar? Foi em 2001 as Torres Gêmeas, Júlia? Foi, né? 2001. Cara, eu fiquei impressionado desse cara falar isso aí. Mas enfim, cara. Guerras, nações contra nações. E olha, isso é complicado. E Jesus continua falando. Nação se levantará contra nação, e rei contra rei, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Outro sinal que Jesus nos coloca aqui claramente, que precisa acontecer para que ele volte, são as catástrofes naturais, os terremotos, as fomes. E se a gente olhar, a gente tem que realmente erguer as mãos acima, erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus pelo país que a gente vive. Gente, a reportagem que eu li sobre a fome mata muito mais gente que as guerras que acontecem nesses países. A gente não tem ideia quantos recém-nascidos morrem por não ter uma alimentação, porque a mãe que dá luz não tem nem leite do peito para dar para esses filhos. Gente, é cruel. E é um sinal. E tem acontecido os terremotos, os tsunamis. A gente viu o terremoto do Haiti. Bom, a gente está vivendo a consequência. Gente. Quantos haitianos tem na nossa cidade? Eu falei com eles lá na empresa. Sabe qual é o propósito dele estar saindo do país dele? Terremoto. Acabou, devastou com o país dele. Já era pobre, já não tinham mais muita estrutura. Obrigado, Rafa. Imagina agora com um terremoto que devastou 90% do país deles. Então, tsunami no Japão, na Tailândia, outro sinal. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus continua, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ele continua, devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais um sinal de Jesus, para que ele volte. Perseguição. Gente, de novo, vou repetir para você. Vamos orar todos os dias pelo país que a gente vive. Porque, gente, na China, é o país mais populoso do mundo. São 2 a 3% de cristãos. Imagina. Talvez represente bastante pelo número de habitantes que tem naquele país. Gente, a Coreia do Norte, na estatística, é o primeiro país no mundo a ser perseguido. Os cristãos. O Afeganistão, um dos países, é o segundo mais perseguido. Esses países muçulmanos, gente, tem cristão que vive lá. Tem. E nós, espere e verão. Gente, perseguição é mais um sinal da volta de Cristo. E para fechar essa conta, queridos, para que a gente coloque a nossa cabeça para pensar, se a gente realmente está pensando nesse presente, que eu vejo como isso, um presente dado por Deus, a volta de Cristo, ele fala, e este evangelho do reino, está lá em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E aí ele termina, e então virá o fim. Olha, queridos, se a gente não tem pensado na volta de Cristo, é bom a gente dar uma reflexão, fazer uma reflexão nisso. Porque muitas coisas
muitas coisas estão acontecendo. A gente não deve se pegar a isso. A gente não deve pensar que tudo pode piorar, mas Jesus voltará. E os sinais que ele deixa são esses. E eu queria agora compartilhar com vocês algumas perguntas. Você entendeu o que Jesus quis dizer nesse trecho para nós? O que realmente Deus quis nos dizer? Melhor, o que realmente devemos fazer em relação ao que Jesus falou para os seus discípulos e para nós? Como podemos, e essa é a chave, influenciar na volta de Cristo? Melhor, pergunto para vocês, podemos influenciar na volta de Cristo? Gente, pense. Se você não tem pensado nessas respostas, não tem problema. É uma reflexão. Mas eu lhe dou uma dica. Comece a pensar nisto. O que acontecerá com as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Porque eu pego como base o principal. Se nós precisamos espalhar o Evangelho a todas as nações, para que daí ele volte a partir daí. E Jesus deixa bem claro no final. E aí sim, então virá o fim. O que acontecerá com as pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir a respeito? Opa, Fábio, peraí. Então tu estava agora falando bonito desse presente que Deus tem para nós, da volta de Cristo. E é isso que eu vivo. É nisso que está baseado e embaçado não, mas firmado a minha fé. É na volta de Cristo. Porque a partir dali a gente vai viver uma vida plena de alegria, de amor incondicional e principalmente eterna. Por isso que eu penso. E é por isso que eu quero fazer vocês pensar. O que acontecerá com as pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir de Cristo? Pergunta, o que tem isso a ver com a volta de Cristo? O principal sinal de Cristo para que ele volte, e ele deixou escrito em Mateus 24, 14, obrigado. O principal sinal de Cristo para que ele volte é proclamar o Evangelho de Cristo. Esse é o principal. E nós temos muito a ver com isso. Eu não quero, nesse momento, que vocês parem de pensar na volta de Cristo. Mas vamos analisar um pouquinho como nós podemos influenciar nessa questão da volta de Cristo, principalmente nas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Em Romanos 1:20 diz que Deus claramente se revelou à natureza. Queridos, abram lá em Romanos 1:20. Eu anotei aqui, rapidinho. E eu vou ler para vocês enquanto você procura aí, no seu iPhone, iPad, tablet. E se tiver uma Bíblia, abra ali um 1:20. E diz assim, pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio de todas as coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, em Romanos 1:20 diz que Deus se revela na sua criação. E isso é lindo, isso é bonito, é a natureza de Deus. Não há um só sequer que possa chegar lá no final e dizer, Deus, eu não tinha ouvido falar de ti. Melhor, nem sabia que o Senhor existia. Eu vou abrir lá em Eclesiastes 3:11, porque em Eclesiastes 3:11, preste atenção, Jesus não está só se revelando em sua natureza, ele se revela em nossos corações. Em Eclesiastes 3:11, Salomão diz o seguinte, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem, do meu coração, do coração de todos vocês, do coração do pessoal que está lá fora, nessa hora tomando a sua cervejinha, jogando a sua conversa fora, ou fazendo qualquer coisa que não tem a ver com Jesus, que não tem a ver com a palavra de Deus, ou com vida com Deus, mas ele colocou no coração também desse homem, também pôs no coração do homem, vou repetir de novo, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, e mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Queridos, muitos, talvez vai vir, Jesus vai voltar a esse mundo e eles vão estar se perguntando, por que é que eu não ouvi falar de Jesus? Ou melhor, eu nem sabia que ele existia. Mas a palavra de Deus diz que tanto na natureza quanto em nosso próprio coração, Jesus se revela. Em Deuteronômio 4:29, tem mais um versículo da palavra de Deus que fala que, e lá procurarão o Senhor
teu Deus e o acharão, se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. É mais um versículo da palavra de Deus que fala que as pessoas serão indesculpáveis no dia da volta de Jesus. No dia que vamos para a eternidade. Nós vamos para a eternidade. Isso nos ensina um princípio importante. Todos que verdadeiramente buscam a Deus, todos que buscam a Deus, o acharão. Se uma pessoa verdadeiramente deseja conhecer a Deus, olha que coisa linda. Deus, não é o Fábio, o líder dos jovens, não é a liderança da igreja, não é a celebração de amanhã, que vai ter alguém aqui passando uma mensagem. Não é. É Deus. A ela se fará conhecido. Então, meus queridos, se a gente entende que Deus se revela nos nossos corações e principalmente na natureza dele, a gente será indesculpável quando Cristo voltar. As pessoas rejeitam o conhecimento de Deus que se faz presente na natureza e em seus próprios corações. E ao invés disso, decide adorar um Deus de sua própria criação. Gente, a prova disso, eu vivo isso na minha casa. Eu vou dizer como que eu vivo isso na minha casa. Eu tenho um cunhado que eu amo muito ele. Ele é meu irmão, ele é irmão da Diana. Ele é meu irmão, cara. Pra mais ou menos dar a ideia de que essas pessoas, elas realmente rejeitam o conhecimento de Deus. Outro dia o Rogério chegou lá em casa e ele sabe que a gente é cristão. Ele é totalmente ateu, ele não acredita em nada. Muito pelo contrário, ateu não, ele acredita em ET. Um ET acreditando num ET, não existe isso aí, cara. Mas outro dia ele chegou lá em casa, sabe? Afrontando, cara. Me afrontando, cara. Me botando em dúvida a minha espiritualidade. Eu disse, Rogério, não vamos discutir isso. Cara, porque se o teu Deus, esse cara não fala assim, não fala, tu não sabe. Cara, é um cara cego. É um cara cego. Mas eu tenho certeza que esse menino, por um milagre muito grande, eu creio que é um milagre muito grande, ele aceitará Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse será indesculpável quando Jesus voltar. E o Rogério, ele me tira do sério porque ele não só não acredita em nada, mas ele gosta de cutucar. Ele às vezes cutuca a onça com vara curta. E isso, Deus vai cobrar dele. Eu tenho orado, creio que a Diane tem orado também, é irmão dela, e a gente não deixa de amá-lo. Não deixa de amá-lo. Mas isso é uma prova que a gente vive dentro da nossa casa a respeito dessas pessoas que realmente trocaram o Deus, Criador de todas as coisas, por qualquer Deus. ET é ele. Todas as pessoas responderão a Deus se ouviram seu respeito ou não. Gente, isso é fato. Acontecerá isso. Quando? Bom, se a gente não consegue entender a volta, saber, na verdade, o dia certo que Jesus voltará para nos levar depois junto com ele para a eternidade, e creio que nesse dia a gente vai responder muitas perguntas para Deus. E todos responderão a Deus se ouviram ao seu respeito ou não. E, gente, é triste debater a justiça de Deus. E enviar alguém ao inferno por nunca ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho. É triste. As pessoas são responsáveis perante Deus pelo que Ele a elas já revelou. A Bíblia diz que as pessoas rejeitam esse conhecimento. E por isso Deus é justo em condená-las ao inferno. Vou repetir. A Bíblia diz que as pessoas rejeitam este conhecimento. E por isso Deus é justo a condená-las ao inferno. Longe da graça de Deus, Deus nos entregaria aos desejos pecaminosos do nosso coração, permitindo que descobríssemos o quão inútil e miserável é a vida longe dele. E isto é o que ele faz àqueles o que rejeitam. A gente vai ler Romanos 21, 32, mas reflitam nisso. Longe da graça de Deus, Deus nos entregaria. Talvez Deus permitiria, se caso entregaria é muito forte para você, talvez Deus permita aos desejos pecaminosos dos corações das pessoas que não têm a Deus, longe dele, isto é, aquele que faz com que aqueles que o... Isto é, o que ele faz com aqueles que o rejeitam. Percebe a gravidade em desobedecer a Deus, em não acreditar e não crer em Deus? Quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias, seus tablets, seus iPhone, iPad, em Romanos 1, 21 a 23. Queridos, eu não vou convidá-los, vocês, a entrar nessa história. Não, porque aqui Paulo pega pesado.
Nesse caso, vou convidar vocês só a ouvir o que Paulo está dizendo. Gente, preste bem atenção. Se você não tem Bíblia, reflita no que eu vou dizer agora. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles obscureceu-se, e os seus corações insensatos deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Pensam, gente, quantos idolatram imagens feitas de madeira, tendo um Deus, um acesso direto ao nosso Deus. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Por isso Deus o entregou, por isso Deus o permitiu. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas a serem criados em lugar do Criador. Gente, eu vou repetir. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas a serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou de novo. Deus os entregou. Deus permitiu as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões um pelos outros. Isso Deus permitiu. A essas pessoas que trocaram o ensinamento, trocaram a glória de Deus para viver isso. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens receberam em si mesmo o castigo merecido pelas suas perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou de novo a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos e malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Gente, inventaram maneiras de praticar o mal. Desobedeceram seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo Deus, o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que a praticam. Gente, quando a gente lê esse texto aqui, eu não gosto de usar esse termo. Não. Eu tenho amor pelas pessoas que não têm a Deus. E é isso o principal, a gente ter amor. Mas, gente, o que a gente relatou aqui? O mundo, as coisas lá de fora, o que a gente vê na televisão. Percebe a gravidade de desobedecer a Deus? Pior, em ignorar a Deus. Ao invés de debater o destino, agora vem um recadinho para a gente. Ao invés de debater o destino daqueles que nunca ouviram, nós, como cristãos, devemos fazer o nosso melhor para ter certeza de que ouçam, para que todos ouçam. As pessoas que estão na nossa escola, na nossa faculdade, as pessoas que estão, os nossos vizinhos, não sei quais são as oportunidades que Deus tem colocado no seu coração para que a gente possa falar de Jesus. Mas esse é o nosso chamado. Somos chamados a espalhar o Evangelho através das nações. Fábio, o que tem a ver isso com a volta de Cristo? Pois Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 24, 14, ele diz o seguinte, eu vou refletir, e este Evangelho, e a palavra de Deus, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Entende? A gente capite? O que Jesus está querendo dizer? O que tem isso a ver com nós? O que Paulo fala lá em Romanos sobre as pessoas que não ouviram? O fato de sabermos que as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus revelado na natureza deve nos motivar a proclamar as boas novas da salvação através de Jesus Cristo. Somente aceitando o Evangelho da graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo, as pessoas podem ser salvas de seus pecados
e resgatadas de uma eternidade longe de Deus no inferno. Sendo assim, estamos também antecipando a volta de Cristo. Ninguém, nem mesmo quem nunca tenha ouvido falar da Bíblia, nem de Cristo, tem desculpas para não ter Deus na mais alta conta, pois todo o universo criado o revela. Queridos, esse é o recado. Se algo de tudo isso que eu falei, nesses 46 minutos com 20 segundos, mas eu acho que foi menos, porque até ele ficar... Mas nesses 46 minutos que eu falei aqui, da palavra de Deus, se nada entrou em sua cabeça, por um motivo de entendimento, seja qual for o que está no seu coração agora, preste atenção em que Jesus vai falar em Mateus 28, 19 ao 20. 19 e 20. Gente, vocês prestam atenção. Jesus diz assim, agora ele está falando para os jovens da Aliança Bíblica de Bento e para mim também. Portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Quantos de vocês estão sem Bíblia? Queridos amados, tablet? O iPod? iPod? Eu vou levantar minha Bíblia aqui. Aqui está todo o conhecimento de Deus, do início ao fim. Do início ao fim. E Deus nos deixa, a todo momento, em meu coração, e creio no coração de cada um de vocês, que a gente cada vez mais conheça a Ele, através da palavra de Deus. E então eu quero poder compartilhar isso. Essa vai ser a aplicação dessa mensagem. Vida com Deus. Porque se você tiver vida com Deus, eu creio nisso, que o jovem que estiver sentado ao seu lado e que nunca ouviu falar de Jesus, você nem vai precisar falar de Jesus para ele, se você tiver vida com Deus. Porque, além do conhecimento, o que eu quero que você possa aplicar na sua vida é: pratique mais, faça mais, compartilhe mais, viva mais, ame mais. A vida com Deus maravilhosa é. A gente tem um louvor, a gente canta essa música. Eu posso cantar para vocês, mas o meu medo é que não fique ninguém aí. Queridos, a Bíblia não é somente um livro de história que conta histórias de Jesus, histórias de amor pela humanidade. Como ele deixou escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só um livro de amor, é um livro da vida, onde que quando a gente colocar ele em prática na nossa vida, a gente vai praticar isso aí. Essa mensagem, essa frase eu ouvi de um cristão, e achei magnífico. E ele chegou e disse assim: vá e pregue o Evangelho de Cristo. Vá e pregue o Evangelho de Cristo. E ele completa dizendo: e se precisar, use palavras. E se precisar, use palavras. Gente, muitas das vezes, Jesus vai usar a nossa vida para com a vida do outro. E se você tiver uma vida plena, com intimidade, com Deus, amando as pessoas como a ti mesmo, e amando a Deus sobre todas as coisas, não tenha dúvida que você não vai precisar usar palavras. Amém? Senhor, nós queremos neste momento, Pai, te agradecer. Te agradecer por ter aberto os nossos corações, por ter nos chamados, ó Pai, para fazer parte primeiramente da tua família, fazer parte, Senhor, da eternidade. Sabemos, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar. E sabemos, Pai, que quando isso acontecer, ó Deus, nós que estamos aqui, estaremos junto contigo, lá no céu. Obrigado por isso, Pai. E eu oro, Senhor, por aquele jovem que aqui está hoje, que está aqui pela primeira vez, Pai, que o Senhor pode tocar no coração desse jovem. E, Senhor, Pai, se ele não entendeu algo que foi dito, se ficou alguma coisa confusa em sua mente, Pai, coloque uma pessoa, ou aquela que o convidou, ou qualquer outra pessoa, Pai, mas coloque uma pessoa que possa esclarecer a ideia. Pai, eu te peço que nenhum jovem saia daqui confuso, Senhor, sem entender o teu propósito para as nossas vidas, o teu plano, Pai. O plano da salvação, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Te agradeço, mais uma vez, por aquilo que o Senhor vai realizar na vida desses jovens. Agradeço pela vida de cada um.
Agradeço a Ti, Pai. E Te honramos e Te glorificamos ao mais alto nível, porque o Senhor é o nosso Deus e sabemos das promessas que o Senhor nos deu, Pai. E acreditamos, temos fé nisso, Pai. Entregamos a Ti porque o Senhor é o único Deus que pode fazer tudo, Senhor. Todas as coisas, qualquer milagre. É o único Deus de poder. E oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.